Saudações, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. O que você faria se estivesse voltando para casa e no caminho se deparasse com um grande lobisomem? Isso mesmo, meus amigos, o membro do grupo Casos de Lobisomem, Paulo Roberto Zamperetti Teixeira, quem também é o moderador do grupo, nos relatou. Tudo aconteceu quando ele voltava para casa com os amigos depois de uma balada. Mas antes de conhecermos mais esse relato, gostaria de pedir a todos que compartilhassem esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. E não esquecer de deixar um comentário, pois só assim iremos saber se vocês estão gostando ou não do nosso trabalho. Então vamos conhecer esse relato indo agora direto aos fatos. Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo Roberto Zamperetti Teixeira. Este caso ocorreu comigo e junto de alguns amigos, no qual vou manter o nome deles no anonimato. O ano era de 1995 e na ocasião era época de Quaresma. Estávamos voltando de uma balada da cidade de Bom Jesus dos Perdões. Era por volta de umas 3 horas da manhã, e mais ou menos na época eu tinha 18 anos. Estavam eu e mais 5 amigos do bairro. Estávamos voltando e dando risada pela estrada. Esse bairro é onde eu também tenho uma chácara. Nós viemos conversando, dando risada, totalmente distraídos, quando de repente bateu aquele mau cheiro. Começamos a sentir um grande cheiro de carniça, algo por ali estava podre. Começamos a andar mais devagar, foi quando o mais velho do grupo nos alertou. Ele disse para ficarmos quietos, pois tinha algo vindo na nossa direção. Na direção oposta na qual a gente caminhava, não sabíamos que era, mas ficamos mais alertas. Aí resolvemos nos armar, pegamos alguns paus e pedras e ficamos em fila indiana com as mãos para trás, prontos para o que der e vier naquela nossa direção. Mas o que viesse, seja lá o que fosse, ele apanharia muito e feio. Mas o que todos nós vimos chegou a arrepiar a minha espinha. Mais ou menos 15 metros, vimos um grande cachorro preto. Não dava para ver sua estranha cara, não saberia descrever o rosto da criatura, mas emitia um som ora forte, ora leve, mas bem sinistro. Na hora, no exato momento, a criatura adentrou justamente na casa da benzedeira, a Dona Otília, uma preta velha da região que hoje se encontra no céu, é madrinha do meu filho na espiritualidade. De certa maneira, não tinha como correr atrás do bicho, pois ele pulou a cerca e foi para a casa desta senhora. Dentro daquela situação medonha, saímos correndo e nisto paramos para descansar perto de uma ponte. Meu amigo, a qual é chamado de Militão, esse meu amigo estava boquiaberto. Assim como todos nós, nisto o pessoal perguntou a ele o que era aquilo e ele disse para pensarmos o pior, pois aquilo era um terrível lobisomem. Eu fiquei com um certo receio, pois poderia ser uma capivara, o que é mais comum para aqueles lados. Fui para minha chácara, me despedi de todos e não consegui pegar no sono, apenas cochilei. Guardei aquela situação apenas para mim, não comentei nada com ninguém, nem mesmo os meus familiares. Logo quando amanheceu, fui até a casa da Dona Otília. Queria muito me benzer, não estava legal depois da noite passada. Eu perguntei a ela se por acaso ela teria visto ou escutado algo na madrugada. O neto dela estava presente, ele era meu conhecido e ficou me olhando, e ela me disse que não conseguiram pegar no sono. Naquela casa morava apenas ela e seu neto. E acabei falando com ela o que aconteceu naquela madrugada. Ela, com toda a paciência do mundo, mas com certo medo, me disse que algo ruim, fez uma visita a ela naquela madrugada. Eles foram aterrorizados pela criatura noite afora. Muitas batidas na porta, o neto dela, acordou e pegou um porrete e ficou na porta tentando defender sua avó. Ela mandou que ele ficasse quieto. Ela tinha um altar que ela usava para fazer seus benzimentos. Ela gostava muito de mim e eu também gostava muito dela. Tanto que eu tinha dado a ela uma imagem de uma entidade minha. Nisto, ela acendeu o toco de vela branca e começou a orar e pedir a Deus, Jesus, Maria, José e Santa Margarida e ao seu Zé Pilintra. Ela pegou um terço e as pancadas estavam cada vez mais altas e muitas pancadas fortes na porta. O neto dela, não me lembro mais o nome dele, acabou me contando que o bicho ficou por mais de 1 hora rondando a casa deles. Esse evento sobrenatural só foi parar quando a Dona Otília, por uma certa intenção, jogou o terço na porta e disse, olha, seu moço, pare em nome de Deus. Sou uma senhora da paz, mas se você fizer algo ruim a mim ou a alguém da minha família, vou jogar uma praga bem pior que esta.
Eu, ouvindo isso, zelando pelo pequeno sofá, os meus pelos arrepiaram pelo corpo todo. Eu cheguei a pedir água para o neto dela, que até brincou comigo me chamando de covarde. Ele disse que era um lobisomem sim, ambos disseram que ouviram os arranhões na porta. Minha chácara, como eu disse, fica em Bom Jesus dos Perdões, que tem uma distância de uns 40 quilômetros mais ou menos. Joanópolis, para quem não sabe, a cidade é a meca dos lobisomens no Brasil. Início já tinha ouvido falar de lobisomem em Nazaré Paulista, que fica a 8 quilômetros da minha chácara em Atibaia. O meu caseiro, naquela época, isso aqui é uma daquelas noites, houve uma baita algazarra dos cachorros da vizinhança e na rua. Era por volta de umas 2:30 da madrugada e também era quaresma. Na minha chácara tem 2 portões, um na parte de baixo e outro na parte de cima. Eu tinha 5 cães bem valentes naquela época e eles começaram a latir sem parar, como estariam protegendo o local de alguma coisa. Ele saiu da casa e pegou um farolete, iluminou o portão e viu um grande cachorro preto no portal de baixo e em direção ao portão de cima, e os cães avançaram, todos eles correndo na mesma direção. Que com os 2 minutos mais ou menos observando, não gritou nem falou. Nada, apenas observando muito assustado. O mais interessante disso tudo, o caseiro era de nome Jorge e tinha fé no Zé Pilintra. Nisto, ele viu claramente, a criatura foi embora. Passou uma semana após o ocorrido, ele veio me dizer o que tinha acontecido naquela madrugada. Da dona Otília sabia quem era o lobisomem, mas ela tinha medo de represálias. O cara era um vizinho, um senhor bem velho, Daniel. Na época era vizinho de bairro e eu já tinha o visto e somente o cumprimentava por respeito. Ele se mudou do bairro e nunca mais vimos, acho que até ele morreu até nessa altura do campeonato. Como sou conhecedor do candomblé e umbanda e casado com uma bruxa, nunca houve dentro das religiões que possa existir um encantamento para que uma pessoa possa se transformar em bicho. Porém, creio em maldição e isto acredito piamente, principalmente praga de mãe para filho. Se o cara bate em seus pais, e só sabe fazer somente maldade, vai saber se infeliz de certa forma foi castigado por Deus a ficar com esse fardo até aprender. Este é meu relato, e nunca mais eu vi ou mesmo ouvir algo naquela região. E vocês, meus jovens amigos, ficaram impressionados com esse caso? Há quem acredita, também há quem duvide. O que vocês acham? Deixem suas opiniões para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui já se inscreva no canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução. E se chegou até aqui, não saia sem deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem, e até a próxima.